Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos agora iniciar nossa gravação da proposta pedagógica. Bom, como a gente já sabe, né, que a educação brasileira deve seguir o documento normativo, que é a BNCC, e as diretrizes, né? E essa proposta pedagógica foi elaborada sob a luz da BNCC e das diretrizes, né, e normas. E consiste, né, a proposta que eu elaborei consiste, né, numa escola, que é uma creche, que atende um público de 0 a 3 anos. E como que ficou? O currículo que eu elaborei, né, é de acordo com as características do local, né, com a cultura do local, que é uma cidade por volta de 6 mil habitantes, né, uma cidade de pequeno porte. E aqui eu vou explicar como que funciona. É o seguinte, a escola é composta, né, por uma equipe, né, pedagógica de 6 professores, né, em cada sala com 7 alunos, por volta de 6 a 7 alunos, né? Vamos tomar por essa base. A forma de trabalhar com eles é um professor para esse total de alunos, né, em cada sala. E por que um professor só? Vamos pensar o seguinte: o professor tem que estar formado, assim, saber tudo, como lidar com a criança e como educar. Então, isso a gente chama de formação integrada, né? Porque a gente não contrataria auxiliares? Porque um auxiliar vai cuidar e o professor vai educar. Pensa bem, ia ficar uma discrepância. Um cuidador e um professor? Vamos pensar o seguinte: o professor pode muito bem cuidar e pode muito bem educar. Ele pode muito bem cuidar dos alunos, atender às necessidades básicas deles, como a higiene, a escovação de dentes, a alimentação, né? As vestimentas. Por exemplo, os pais mandam uma roupa na bolsa e eles trocam lá na escola, os próprios professores, a troca de fraldas, né? Todos os cuidados necessários que a criança tem em casa, o professor pode exercer isso na escola. Ele pode ter esse papel, não precisa de 2 profissionais, né? Porque muitas vezes esses auxiliares vão lá só para cuidar e vai acabar por isso, vai ficar por isso mesmo. E assim, e se precisa de outra coisa? E se um dia esse professor falta e esse auxiliar precisa ir, mas ele não entende, assim, ele não tem formação nenhuma, ele não tem formação em pedagogia, ou pelo menos o ensino médio completo, né? E se precisa assim, ensinar alguma coisa, precisa assim, orientar o aprendizado da criança em alguma questão? É melhor que o professor tenha uma formação integrada, atue de maneira ampla, do que precisar contratar um, um auxiliar, não é mesmo? Aí agora a questão é a seguinte: as salas de aula são pintadas com cores neutras, uma cor branca ou bege. E eles mesmos, os alunos mesmos, vão compor o espaço de acordo com a sua vontade. Por que, que o professor é, precisa evitar colocar ele mesmo decorar o espaço, ele mesmo assim colocar sua opinião em relação àquilo? Ah, precisa disso aqui, essa parede tem que ser dessa cor, a decoração tem que ser assim, assado. Não. A criança tem essa autonomia. A criança, quando chega na escola,
naquele ambiente clean, limpo, né? Ela mesmo, com a orientação do professor, ele vai dizer assim, ó, você vai decorar essa parede aqui. Coloque aqui os desenhos e as figuras que você mais gosta. Aí ele vai, não no mesmo dia, mas aí ele vai trazer de casa todas as figurinhas que ele gosta, todos os desenhos. Aí dá uma folha de sulfite, né? Uma folha sem pauta, toda em branco, e ele desenha o que ele quiser, né? Desde os super-heróis, desde os desenhos que eles assistem, até mesmo usar da imaginação. Por exemplo, eles mesmos pegar e desenhar a família numa folha. Não é verdade? Então, essas crianças vão decorar o ambiente da forma que elas quiserem. Temos que dar essa liberdade para elas. Porque a criança, igual eu já tinha dito, né, na proposta, são sujeitos de direitos. Temos que dar liberdade às crianças, temos que voltar a atenção a elas, saber que elas também são seres pensantes, seres de opinião, não é? Eles não são apenas um adulto em miniatura ou um boneco que vamos moldar conforme as nossas vontades e as nossas necessidades. Não, é muito errado pensar dessa forma. As crianças têm total liberdade, a gente tem que dar essa liberdade a elas, direcionar, falar assim, ó, meu bem, meu amor, fulano, vai lá, mas só que você tem que colocar desse jeito, ó, não é assim. E assim, agir até de forma grosseira. Não, não. Você tem que dizer o seguinte: esse aqui é o espaço e tá todo em branco, né? Dependendo da criança, a gente vai falar: coloque aqui nessa parede as figuras que você quiser, tá? Pega, desenha aqui alguma coisa pro tio, pro professor, professora, tia, enfim. Então, e vai colando. Aí eu, professor, vou lá, vou deixar a criança desenhar ou trazer a figura que ela quiser e ela vai decorar aquele espaço de acordo com o que ela imaginar, com a vontade dela, ok? E as aulas, como tem que ser ministradas? De forma lúdica. Eu não posso chegar lá e despejar conteúdo para as crianças, só ficar falando, eu falando, porque elas vão assim ouvir aquilo, vão simplesmente não vão nem memorizar, porque para aquela faixa etária não é nem memorização através de palavras, dessa forma não, né? Não vai causar nenhum impacto a elas e simplesmente elas vão sair de lá as mesmas que chegaram desde o início do ano letivo sem saber de nada. Não vai formar o aprendizado em nada. Precisamos ensinar as crianças de forma lúdica, né? De forma segura, mas lúdica, através das brincadeiras, dos jogos, né? Para treinar essas habilidades, para aperfeiçoar essas habilidades delas, o conhecimento delas e usar das áreas de conhecimento nessas questões. Matemática, onde que entra aí? Na contagem de pecinhas, na contagem dos brinquedos, separar os brinquedos em quantidades, ensinar os numerais, 1, 2, 3, 4, 5, dependendo a idade, ou você pode chegar até 10, até 20, né? Porque o aprendizado é heterogêneo, cada um tem suas etapas, né? Cada um tem suas características. Mas assim, se for pra gente trabalhar de uma forma uniforme, temos que respeitar esse espaço. Não podemos ensinar além do que elas podem saber. Porque a educação é composta por etapas. As crianças têm etapas de crescimento, têm fases de desenvolvimento. O professor tem que se preocupar com o desenvolvimento integral do aluno, não só o professor, como a equipe escolar. Mas temos que pensar o seguinte: cada um é de um jeito. Mas se for para trabalhar ali na escola, temos que respeitar a fase de cada criança. Não é verdade?
Aí, através da separação de brinquedos, através da organização do espaço, né? Porque aí já entra os campos de experiência. E a gente vai exercitando nelas essa capacidade, né? Essas habilidades para que haja ali, para que a gente note através do desempenho deles o aprendizado. E o professor, ele vai ser o catalisador desse aprendizado. Ele vai ensinar, ele vai orientar essas crianças. Mas não através só de conteúdo falado, do ensino falado, ir lá no quadro negro, na lousa, né? E escrever um monte de letras lá e achar que elas vão memorizar aquilo. Elas vão olhar, de certa forma, vai entrar na mente, só que eles não vão aprender nada. Porque o aprendizado de uma criança é de maneira lúdica. O professor tem que chegar até a criança, tem que assim, entre aspas, se diminuir até ela, ficar do mesmo tamanho que essa criança e ensiná-los, né? E temos que também que nos preocupar com os cuidados da criança, né? Porque o ensino também é composto por afeto e cuidado. Não é só conteúdo. O afeto e o cuidado também faz parte de um ensino de qualidade, ok? Então, vamos pensar aqui dessa proposta pedagógica. Nessa escola, com esse número de professores, todos fazem cursos, né? Tem a formação continuada, a escola oferece para eles essa formação continuada, né? Para que se aperfeiçoem, né? Seus conhecimentos, suas habilidades, se atualizem, porque o professor tem que estar constantemente atualizado, não pode ficar com o mesmo pensamento de anos atrás, porque as gerações mudam, as crianças mudam, não podemos comparar as crianças do ano de 2022 com as crianças do ano de 2002. 20 anos separam, né? São gerações diferentes. Então, muita coisa mudou, agora é era digital, tudo é muito mais midiático. Então, temos que estar acompanhando esse desenvolvimento, essas novidades, não é verdade? Porque senão acaba caindo assim no anacronismo e a gente fica parado no mesmo lugar. Não sai daquele lugar, né? Daquela zona de conforto. E o ensino é assim, é o tempo todo mudando, está em constante mudança. É exatamente tudo isso que eu já disse, né? Agora, voltando ao espaço físico da escola. A escola é composta por um pátio bem amplo, né? Com as mesas no refeitório ali bem amplas, bancos de madeira, que esses bancos têm que ser seguros, né? O assento tem que ser maior para que elas sentem e se confortavelmente ali, que não tenha assim o perigo de se ferir ao cair, né? De se desequilibrar, porque a criança ela não tem o tônus muscular forte, né? Ela ainda é toda assim molinha, né? Sensível, então temos que nos atentar também ao físico da criança. E tem que acompanhar a refeição. Outra coisa também que não se pode fazer é, a gente já viu muito isso, antigamente tinha muito isso, e há muitas escolas na realidade que é assim, come e não fala nada. Agora é hora de comer e não é hora de falar, não é hora de brincar. Está equivocado. Porque enquanto a criança come, também está ali desenvolvendo as suas capacidades cognitivas. O seu conhecimento está sendo aprimorado ali durante a refeição. Temos que valorizar esse momento da criança. Ela pode muito bem estar comendo e o adulto orientar, falar assim, ó, agora você vai comer, mas e assim, se ela começar a fazer uma brincadeira, de forma assim sutil, você vai ali educando ela, brincar de uma forma assim que seja assim compatível com o momento, né? Mas jamais utilizar da grosseria, né, da apertar braço, ficar pegando no colo e tirar ela e colocar em outro lugar, não.
temos que integrar a criança naquele momento de refeição, mas também ensinar a ela que ali pode também ser um espaço de aprendizado, um espaço de brincadeiras, não é? Então, tem que acabar com esse negócio de falar para a criança assim, ó, agora não é hora de brincar, agora é hora de aprender, agora não é hora de brincar, é hora de comer, né? Enfim, deixa a criança ter autonomia. Temos que permitir a criança ter autonomia. E como eu já disse anteriormente, o adulto ele tem que ser o supervisor daquela criança, tem que zelar pelos cuidados delas, tem que zelar pelo momento que elas estão ali no seu momento de refeição, nos seus momentos de necessidades fisiológicas. Só que o adulto também não pode privar a criança de fazer o que ela quer. Porque ali é um momento que ela está descobrindo o mundo ao redor. A escola é o momento onde a criança... A escola é o lugar onde a gente aprende, né? Então, no momento que a criança está ali na creche, ela está aprendendo, ela está descobrindo o mundo ao redor, ela está se descobrindo que ela é um sujeito de direitos, que ela é um sujeito que sabe das coisas, que pode aprender as coisas. E jamais ignorar o que elas já sabem que vem de casa. As coisas ruins, o professor também tem que orientar, né? Porque é um educador, o professor também dá educação, né? Diz, a educação vem de casa. Exatamente, a educação vem de casa. Mas o professor também pode educar. O professor também pode orientar seus alunos. Não é verdade? Ainda mais as crianças, que capta tudo muito mais fácil, né? Então, o ensino na escola é tudo de maneira lúdica, os cuidados, todos os professores são capacitados, treinados, a formação integrada para que haja, ao mesmo tempo que ensina, cuida também, né? O número de alunos é compatível com o total de professores dentro da sala de aula. Temos uma equipe, assim, uma inspetoria, auxiliar de desenvolvimento infantil ali por fora, assim, no pátio da escola, né? Que vai auxiliar, é uma grande equipe que vai auxiliar o desenvolvimento integral da criança, né? Sem contar também o apoio, o auxílio dos pais, né, e da comunidade, pais ou responsáveis, né, que nem todas as crianças têm pais biológicos, às vezes são cuidados pelos avós, pelos tios, tias, vizinhos, né, enfim, esses se enquadram na categoria de responsáveis. Então, a escola também trabalha muito junto com a família, trabalha junto com o conjunto familiar da criança, para que eles acompanhem o desenvolvimento, acompanhem o trabalho da escola em relação ao aprendizado da criança. E isso é muito importante, é de extrema importância a participação dos pais ou responsáveis, né? Nos projetos, sempre estar atento aos projetos da escola, em reuniões de pais, em conversa com o coordenador, a coordenadora pedagógica, com a direção, né, com os professores, tem que caminhar junto, a família tem que caminhar junto com a escola. Não é verdade? É exatamente isso que a proposta pedagógica que eu elaborei preza. O acompanhamento da família na formação integral da criança, no desenvolvimento integral da criança, desculpa. E também o auxílio da comunidade, né? Com os bazares beneficentes, com as festas beneficentes, quermesses, festas juninas, que por o local ser um local, assim, uma cidade de pequeno porte, todo mundo conhece todo mundo, tem amizades, tem aquela confiança maior. Então, é muito bom contar com o auxílio da comunidade, né? Porque a escola também é uma entidade, não é verdade? Então, tá aqui minha proposta pedagógica. Espero que tenha saído como atendido a proposta, né? Saído como planejou, como foi tudo planejado, digo. E tá aqui meu muito obrigado, tá? Muito obrigado, gratidão. Até mais. Tchau, tchau.